Meus amigos, konbanwa, boa noite. Pessoal, dando sequência ao estudo da vida intelectual, estamos falando especificamente da ideia por enquanto, nós continuaremos a acrescentar algumas nuances. Só que hoje, em específico, de início, faremos uma parte sobre alguns itens. Vamos começar falando um pouquinho sobre inatismo. Inatismo é uma doutrina que afirma o caráter inato das ideias no homem, sustentando que as ideias independem daquilo que ele experimentou e percebeu após o seu nascimento. Ou seja, o conhecimento de um indivíduo já nasce com ele. O indivíduo é visto como um ser que, desde a sua origem, já possui personalidade, crenças, hábitos, valores e conduta social previamente definidos. Então, as ideias, capacidades ou atitudes nascem com o homem sem necessidade da experiência ou da aprendizagem. Para vocês terem uma ideia, quando você vai estudar linguística, você tromba com o inatismo na linguística. Ali existe a hipótese segundo a qual a estrutura da linguagem estaria inscrita no código genético da natureza humana e seria ativada pelo meio após o nascimento do homem. E o que o inatismo defende? Defende a tese de que a alma precede o corpo e que, antes de encarnar, tem acesso ao conhecimento. Platão já afirmava que conhecer é relembrar, pois a pessoa já domina determinados conceitos desde que nasce. E no inatismo cartesiano, quando a gente fala de cartesiano, estamos falando de Descartes, afirma-se que o indivíduo já nasce com todo o conhecimento, qualidades e capacidades básicas. Então, existem as ideias inatas, que são aquelas com as quais nascemos e não são produto da experiência adquirida. Existem ainda as ideias adventícias, que surgem do mundo exterior através da experiência, e as ideias factícias, que são as ideias formadas pelo próprio indivíduo através do pensamento. E qual é o problema do inatismo? Segundo alguns estudiosos, coloca-se o seguinte: a razão pode mudar o conteúdo de ideias que eram consideradas universais e verdadeiras. E a própria razão pode provar que ideias racionais podem ser falsas. Então, é claro que com o que nós colocamos nesses poucos minutos, vocês devem estar se lembrando do Luiz de Bonner, que nós falamos recentemente. Vamos repetir porque ele encaixa aqui. Vocês se lembram que ele argumentava que o homem, não tendo ideias inatas, necessita do contato com a sociedade para a aprendizagem das palavras que lhe permitirão pensar. E ele colocou ainda que o homem é apenas o veículo que passa por tradição a palavra de geração em geração, pois, em última instância, é em Deus que a palavra se fundamenta. Lembra-se, nós falamos sobre isso. E ele colocou ainda que, nesse sentido, o homem tem um pacto natural com Deus que o obriga a manter em si o que de melhor tem, a presença divina que se manifesta pelo pensamento e pelo amor, e que se socorrem ambos da palavra. Já foi dito isso, eu até coloquei que nesse aspecto podemos colocar que
Deus é pensamento puro. E aí vamos falar um pouquinho, então, já que foi feita essa ponte, do ontologismo. O ontologismo é um sistema filosófico mais associado, no geral, a Nicolas Malebranche. Claro que vários pensadores anteriormente já haviam citado, feito várias colocações, mas esse é um nome de um certo tempo para cá que se liga mais diretamente quando se fala dele. E sustenta que Deus e as ideias divinas são o primeiro objeto de nossa inteligência e a intuição de Deus o primeiro ato do nosso conhecimento intelectual. Essa corrente critica a subjetividade da filosofia moderna desde o cartesianismo, afirmando que o supremo conhecimento, consistente em uma compreensão direta e intuitiva do ente divino, não é gerado por uma intenção humana, mas pela vontade da própria divindade. Afirmam que o trabalho filosófico não começa no homem, mas em Deus. Tese fundamental que insiste na iluminação direta do intelecto humano por Deus. Então é bom entender isso com bastante clareza, porque muitas pessoas insistem, sem saber muito bem do que estão falando, uma grande maioria, em que não é necessário você estudar, pesquisar, a razão não lhe dá isso, você tem que ser iluminado, você tem que pegar esse conhecimento direto através da divindade. E nós falamos também, recentemente, sobre o problema dos universais, e nós terminamos falando sobre o realismo moderado. Recordando para vocês, nós colocamos que aos universais corresponde alguma coisa no real, sob forma singular e individual. Nós afirmamos que os universais são abstraídos dos singulares e que a essência da coisa está tanto na ideia quanto na própria coisa. Sendo que toda ideia que não for conforme a coisa que se idealiza, ou seja, não estar conforme o real, é obrigatoriamente falsa. Então, nós insistimos nesta conformidade. Então, até agora eu dei a vocês algumas muletas intelectuais, recordamos alguns preceitos fundamentais, e agora sim, por favor, atenção para que a gente possa começar a nossa aula de hoje. Continuando a falar sobre a ideia, nós vamos falar agora sobre o intelecto agente e intelecto passivo. E vamos começar falando da exclusão do que nós acabamos de colocar, que é o inatismo e o ontologismo. O realismo moderado, ele exclui a um tempo o inatismo, segundo o qual as ideias existiriam na inteligência, seja em ato, ou seja, como pensava Descartes, virtualmente, antes de qualquer atividade do espírito, como uma espécie de tesouro inteligível do qual a inteligência só teria de lançar mão. E também o ontologismo, que é defendido por Malebranche e Rosmini, principalmente, que professam que a inteligência apreende suas ideias não nas coisas, mas na essência divina. Então, é a teoria da visão em Deus. Nenhuma, nem outra destas doutrinas pode ser admitida. Afinal, a experiência prova que nós não temos ideias inatas nem em ato plenamente formadas, uma vez que nós temos consciência de elaborar pouco a pouco
nossas ideias por meio da experiência. Por isso que vocês anotam, registram, não é verdade? Então. E nem virtualmente, uma vez que a vontade não é suficiente para adquiri-las, como ocorreria se estivessem virtualmente à disposição da inteligência. Então, aí não seria necessário a gente fazer anotação, rever nada, nos preocuparmos em aprender nada. E essa juventude aí, os adolescentes principalmente, parece que eles acreditam muito nisso. Eles acreditam que, num determinado momento, o conhecimento necessário para eles vai aflorar e está tudo bem. Quanto ao ontologismo, era mister, ou seja, seria necessário que víssemos a Deus, uma vez que as ideias em Deus nada mais são do que o próprio Deus. Como eu sugeri, pensamento puro. Mas é evidente que nós não vemos a Deus e que conhecemos só muito imperfeitamente sua natureza, apenas baseados nos efeitos do seu poder. Isso será demonstrado posteriormente quando estivermos estudando Teodiceia. E existe, ainda falando sobre a ideia apenas, a condição radical da formação das ideias. Esta condição é realizada pelo concurso de uma faculdade que Santo Tomás, ou São Tomás, ou Tomás de Aquino, seguindo Aristóteles, designou sob o nome de intelecto agente ou ativo. Preste atenção. As imagens formadas nos sentidos pelo conhecimento sensível não são capazes de agir por si mesmas na inteligência, que é completamente imaterial, porque permanecem submetidas às condições da matéria, enquanto representam objetos materiais determinados. Significa que elas não são inteligíveis em ato, compreensíveis como tais pela inteligência. Para tornarem-se inteligíveis em ato, é necessário que as imagens sejam elevadas ao nível de imaterialidade da inteligência e, por consequência, despojadas das suas condições sensíveis, singulares e concretas. Esta operação se realiza por uma espécie de iluminação das imagens sensíveis, que é a função própria do intelecto agente e que constitui a abstração intelectual. O intelecto agente é, assim, uma faculdade ativa que age como condição de intelecção. A inteligência propriamente dita, faculdade passiva, recebe o nome de intelecto passivo enquanto recebe as espécies inteligíveis formadas pelo exercício do intelecto agente. Estas espécies inteligíveis fecundam, por assim dizer, a inteligência, que pode, desde então, produzir o ato de intelecção ou o ato do conhecimento intelectual. Então, atentem que nós colocamos aparentemente alguma coisa aqui após a alma, até. Então, uma vez que nós vimos e revimos vários conceitos,
acho ideal pararmos por aqui para fixar bem. E estes conceitos serão necessários porque nós começaremos a falar um pouquinho mais em profundidade sobre o juízo e, posteriormente, sobre o raciocínio novamente. No intelecto ativo, as imagens não são inteligíveis. As imagens vivas não são inteligíveis. É isso? Toma cuidado. Pensa bem que o termo imagem, ele se refere obrigatoriamente a uma fotografia, a uma cópia fiel do sensível. Então, desde que ele passou para o intelecto, seja ativo ou passivo, ele obrigatoriamente tem que já estar imaterializado, já tem que ser uma abstração. Então, ali a gente tem obrigatoriamente a ideia. Só que nós colocamos aqui agora o passivo recebendo uma informação trabalhada pelo ativo. Olha que interessante. Isso aí já foi colocado desde a época de Aristóteles. Então, é o que eu falei, esse ativo, você fala, poxa vida, a nível de espírito, a nível de alma, eu atingi um máximo de possibilidade de pensamento. E quando você vai falar sobre o intelecto ativo, você percebe que nós já extrapolamos. Então, aí que está o que eu pedi a vocês. Por favor, muita atenção, revejam esses itens, porque eles serão realmente importantes para nós. Ok? Respondi. Ok. Você vai falar, não respondeu nada. Não, mas eu respondi sim. Respondeu, eu só estou tentando A entender. hora que você for reler ali, você vai ver que tá bem claro. Por isso que eu pedi a vocês o máximo de atenção, né? Porque o intelecto nós colocamos como uma faculdade ativa e a inteligência como faculdade passiva. Poxa, olha que interessante. Porque normalmente a gente coloca a inteligência como o ápice. E aqui o intelecto ficou sendo uma faculdade ativa. Eu coloco isso aqui para vocês depois por escrito, tá bem? Dê uma olhadinha, qualquer dúvida, não se esqueçam de olhar naquelas aulas anteriores os conceitos lógicos de ideia, de imagem, de juízo, de raciocínio. A gente está vendo só os conceitos de base, porque a gente vai ver até onde o espírito participa a partir de agora, porque antes estávamos falando da inteligência, e agora a gente vai um pouco mais além, uma vez que nós a colocamos como faculdade passiva. Simples, né? Tranquilo. Feliz demais pela presença de vocês aqui. Adoro quando vocês tomam água para reidratar, quando vocês prestam atenção, quando vocês questionam. É uma maravilha, é bom demais. Gente. Falta só o nosso churrasco, né? Já. E eu quero passar uma meia dúzia de filmes para conversar com vocês. Talvez eu sugira um filme para cada um de vocês. Mas nós estamos... O churrasco vai ser uns 3 dias, né, chefe? Oi? O churrasco vai ser uns 3 dias, então, ué. Então, bom demais, né? Então, gente, é interessante pra caramba, porque nós estamos agora, mesmo só com essa introdução um pouco mais profunda sobre a ideia, nós estamos no momento para falar sobre Matrix, por exemplo. Nossa. E outras coisas mais. Vocês já assistiram aí o Clã das Adagas Voadoras? Nossa, muito bom. Então, gostei muito. O que você acha que tem a ver com essa aula sobre as ideias? Sobre as ideias? É claro. Nossa, tem muita luta, tem muita dança, tem adagas voando e mudando de direção. Não me lembro de nada disso. Aonde que eu vejo ideias? Então, nossas aulas têm que ser aproveitadas. Eu já falei que eu não gosto de filme de artes marciais, já falei isso para vocês, né? Então, quando eu sugeri alguma, porque ele tem alguma coisa a mais para a gente aprender. Falando por cima, nós temos ali um momento existencial significativo, assustadoramente impressionante. Porque tinha um casal lá que uma vida toda tinha um relacionamento.
Então a pessoa acredita numa série de coisas, segue uma série de coisas. Depois a gente vai falar mais sobre isso. Mas em apenas 3 dias de convívio com uma outra pessoa, os dois chegam ao ponto de poderem abrir mão de sua própria vida. Sabe? Então, é uma coisa assim, muito interessante, porque para que haja essa experiência significativa, é necessário que o indivíduo saia do seu próprio mundo, do seu eu, e experiencie o do outro, onde a interação de ambos cria uma sinergia que resulta na elevação das consciências de ambos. Então, o interessante é a capacidade de superar a noção cultural de tempo. Eles saem do tempo, o tempo para eles. Eles não queriam falar em 3 dias de relacionamento, que se conhece há 3 dias, aparentemente tem uma vida toda. Então, o conceito de tempo muda, as ideias são todas alteradas. É o que nós acabamos de falar hoje. Ideias universais podem ser canceladas de repente. É um absurdo. Então, ela está no nível de desenvolvimento humano e, com isso, conecta as pessoas naquele aspecto mais primal possível. Então, a emoção deve ser ouvida para ser explorada apropriadamente. Nem tudo ali ficou claro que é uma questão de escolha. E a experiência significativa é uma experiência que mobiliza o pensamento de uma pessoa. Ao experimentar ao vivo e a cores algo que está em desnível muito grande de sua crença, uma pessoa assimila a sua lição conforme a sua condição, sem a necessidade de um processo de convencimento. Nenhum teve que convencer o outro de nada, eles se convencem de, né? Então, por vezes, as respostas que a gente recebe, ela dá início a novas dúvidas, né? E as respostas, por não serem cartesianas, no caso, aí, funcionam como vetor para novas descobertas, onde você pergunta e acaba por deduzir a resposta pelos sinais mobilizadores recebidos. É o caso aqui. Eu não respondo diretamente para a Isabela, para que ela receba os sinais e ela conclua uma série de coisas. E aí entra a emoção, que ela se irrita. Esse cara não respondeu diretamente para eu perguntei, mas respondi sim. Então, nossos sentimentos é que alimentam nossas jornadas como seres humanos. Em 3 dias, 2 seres humanos puderam sacrificar sua própria vida em benefício do outro. Gente, que coisa absurda, né? Então, ali você vê um sentimento de humanidade, que é aquele conjunto de características específico da natureza humana, bondade, benevolência, em relação ao semelhante. Pode ser compaixão, piedade, né? Então, é uma coisa absurda. Tudo o que eles acreditavam mudou. E ali, um se deixou morrer ou matou pelo outro. Que coisa absurda, que lindo. Ideias, como é que as ideias, aquelas pessoas brigavam tanto por elas, estavam em guerra, como é que elas puderam mudar aquelas ideias? Isabela, assistiu esse filme? Sim. Não, você assistiu esse que eu estou contando, você assistiu? Agora eu estou enxergando esse filme. Então, agora é claro, tem uma música maravilhosa de fundo, tem umas outras coisas tal também. Eu acho que tem combate, né? Tem dança, a dança é linda, não, a dança a dança esquece, a dança é maravilhosa mesmo. É coisa para você assistir de novo, colocar um som alto e ouvir aquelas batidinhas do Sejãozinho. Gente, compensa. Depois, se vocês quiserem assistir, eu empresto para vocês. Mas um outro que a gente tinha que falar agora também, nesse momento das ideias, é o Matrix. Mas não é ver o que o cara faz, as habilidades, não. É ver como é que aquelas ideias que estão ali foram colocadas, não foram colocadas, né? Então, resumindo, nós estamos em um programa de computador, nossas ideias são programadas por alguém que não por nós mesmos. Resumindo, nós temos liberdade. Adianta nós termos vontade se nós não temos liberdade? É isso, é muito legal, né? Mas tem mais, depois a gente conversa a respeito. Tá bom, meus amigos? Oxe. Isso. Acalmou um pouquinho agora, Isabela, para eu te responder sem responder? Entendi. Entendi. Então, tá bom. Pessoal, vida longa e próspera, com muita saúde, paciência e perseverança. Oxe. Uma boa noite a todos. Boa noite.